Caríssimos irmãos no Senhor, vamos para o último texto que eu quero propor a vocês, meditando sobre Pentecostes, sobre a ação do Espírito. Eu escolhi não meditar sobre textos do Evangelho, mas sobre outros textos da Sagrada Escritura, tendo como denominador comum que todos esses textos estão previstos na liturgia da palavra, da vigília de Pentecostes e do dia mesmo da solenidade do Pentecostes. Então, agora da Epístola aos Romanos, capítulo 8, versículos 8 a 17. Irmãos, os que vivem segundo o Espírito, os que vivem segundo a carne, não podem agradar a Deus. No vídeo passado, o vídeo número 8, eu descrevi, através da carta aos Gálatas, o que é viver segundo a carne e o que é viver segundo o Espírito. Viver segundo a carne é viver fechado em você, como se você fosse o seu Deus, como se você pudesse dizer: a vida é minha, eu faço o que eu quero. E viver segundo o Espírito é viver aberto para o Espírito de Cristo, deixando-se impulsionar, conduzir pelo Espírito de Cristo. Então, os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus, de modo algum. Aliás, não deixam nem que o reino de Deus entre em si. Vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se realmente o Espírito de Deus habita em vós. Sim, desde o dia do nosso batismo começa esse processo, essa vida segundo o Espírito, e que vai sendo alimentada na Eucaristia. São Paulo diz que nós somos batizados no único Espírito para formarmos um só corpo, que é a Igreja, na Eucaristia. Então, se viveis segundo o Espírito, se é verdade que o Espírito habita em vós, deveis viver essa vida nova. Se, porém, Cristo está em vós, embora vosso corpo seja ferido de morte por causa do pecado, corpo aqui é o sentido de natureza humana. Se Cristo está em vós, ainda que a vossa natureza humana experimente a morte, tanto pelo envelhecimento, as doenças, quanto pelas tristezas, as lutas, as tentações, as lutas interiores e exteriores, nós ainda não estamos no céu. Então, se porém Cristo está em vós, embora vosso corpo esteja ferido de morte por causa do pecado original e das concupiscências que todos nós temos, vosso espírito está cheio de vida, graças à justiça. Ou seja, espírito aqui é a minha abertura para Deus, é a minha sede de Deus, é a saudade de Deus que o homem tem no corpo e na alma. Como diz o Salmo: a minha alma tem sede de vós, minha carne também vos deseja. Essa sede de corpo e alma, na Sagrada Escritura se chama espírito. Espírito é a abertura que o ser humano tem para Deus, é a saudade que o homem tem de Deus. O ser humano somente se satisfaz, o ser humano somente se encontra com aquilo, com o sentido último da sua vida, com a sua plenitude, se ele se abre para o Espírito de Deus. Por isso São Paulo diz, que se Cristo está em nós, com o seu Espírito, embora nosso corpo esteja ferido de morte por causa do pecado, o nosso espírito está cheio de vida graças à justiça. O que é isso? É que o homem foi justificado pela fé em Cristo. Crendo em Cristo e sendo batizado, o homem recebe o Espírito Santo. Ele agora é filho de Deus, é justo, é reto diante de Deus. Não a retidão que vem da lei de Moisés, mas a retidão que vem do Espírito, como diz São Paulo na carta aos Gálatas. Então, agora sim, o homem, o cristão, tendo sido batizado, recebido o Espírito, ele vai crescendo numa vida nova. Ele vai crescendo como amigo de Deus. E se o Espírito daquele, do Pai, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habita em vós, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, vivificará também vossos corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vós. É muito bonito isso. O Espírito de Cristo morto e ressuscitado habita em nós. Então, como o Pai ressuscitou Jesus, no Espírito Santo vai nos ressuscitar também, por causa do Espírito Santo. Logo após a morte,
a nossa alma será transfigurada no Espírito Santo, como a alma humana de Jesus foi transfigurada. E no fim dos tempos também o nosso corpo. Quando toda a criação for transfigurada, também o nosso corpo será transfigurado em glória por causa do Espírito que habita em nós. E aí São Paulo tira as conclusões. Portanto, irmãos, temos uma dívida, mas não para com a carne, para vivermos segundo a carne. É triste um cristão mundano. É triste mais ainda um cristão que, em nome de Cristo, em nome de diálogo com o mundo, pensa como o mundo, se vende ao mundo. Há muitos assim. E hoje na igreja está cheio, tá certo? De pessoas, às vezes muito estudadas, faculdades inteiras de teologia, cujo pensamento é mundano. Você, quando lê um texto deles, vê logo que aquilo não vem de Cristo. Vê logo que aquele pessoal pode ter diploma acadêmico de teologia, mas não conhece a Cristo em nada. Não vive segundo o Espírito de Cristo. O seu pensamento é mundano. O seu critério é o politicamente correto. É a secularização. Eles não pensam segundo o Cristo. Não pensam segundo o Espírito de Cristo. E aí São Paulo continua. Pois se viverdes segundo a carne, morrereis. A carne é morte. A carne é morte. Mas se pelo Espírito matardes o procedimento carnal, então vivereis. Aqui a morte e a vida divinas. A morte eterna, a vida de Deus. Então, nosso céu, nosso inferno, o julgamento começa agora, meus irmãos. E aí o apóstolo continua. Todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quer dizer, agem como filhos de Deus. Mostram que o batismo está funcionando, que são filhos de Deus. De fato, vós não recebestes um espírito de escravos, para recairdes no medo, mas recebestes um espírito de filhos adotivos, no qual todos nós clamamos, Abá, ó Pai. Que coisa linda! Cristo, que é o unigênito de Deus, ao nos partilhar o Espírito seu, Espírito de Filho, torna-se primogênito de muitos irmãos. Nós somos filhos adotivos do Pai. Dizer adotivos pode parecer filhos de segunda categoria, mas não é isso na mentalidade bíblica. Na mentalidade bíblica, filho adotivo quer dizer filho com plenos direitos diante da lei. Então nós somos de verdade filhos no Filho Jesus. Temos o Espírito do Filho Jesus. Tanto isso é verdade, que o Espírito em nós clama o mesmo clamor de Jesus. Pai, Abá. Interessante que São Paulo aqui, apesar de escrever em grego, ele mantém a palavra hebraica, aramaica. A palavra, o modo como Jesus chamava o seu Deus. Abá, papai. Com isso, São Paulo mostra, quer dizer, que o cristão entra nos sentimentos de Cristo pelo Espírito Santo. Que o Espírito Santo faz com que o cristão reze como Jesus, nos sentimentos de Jesus. E reze como filho. Filho que pelo Filho, no Espírito do Filho, se dirige ao Pai. E São Paulo continua. O próprio Espírito Santo se une ao nosso espírito, a essa abertura nossa, e aqui também a nossa consciência, a nossa inteligência, para nos atestar que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus, herdeiros do céu. E co-herdeiros de Cristo, o Filho único. Se realmente sofremos com Ele, é para sermos também glorificados com Ele. Por que é que São Paulo termina dizendo isto? Porque ser cristão é participar da Páscoa de Cristo, dos seus sofrimentos e da sua ressurreição. Lembre que São Paulo começa falando numa luta entre carne e espírito. É uma luta. Então, o que o apóstolo está dizendo é que nossa luta nesta vida, nossos sofrimentos nesta vida, nossas tentações nessa vida, elas têm valor para o reino de Deus. Elas terão como fruto a nossa participação na glória eterna do Cristo. Meus queridos amigos, irmãos, veja, eu lhes comentei
vários textos do Antigo e do Novo Testamento que a liturgia latina propõe para a festa de Pentecostes. A missa da vigília e a missa do dia, da solenidade. Então, eu espero que esses textos tenham ajudado a gente a melhor compreender a ação do Espírito na vida do cristão, como ele nos crucifica, já sendo a vida eterna, nos prepara para a plenitude do reino do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Trindade una e consubstancial. A ela a glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Obrigado por terem participado de mais este curso da plataforma Dom Henrique Soares.